Deus são infalíveis e que Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus vela para cumprir a sua palavra, e encontramos ao longo destes domingos que nós nos reunimos promessas que alegram o nosso coração, traz alegria à nossa alma entendermos que a provisão de Deus para nós. Hoje nós vamos nesta manhã estudar sobre a promessa da provisão de Deus. Dia 15 de dezembro, lição de número 11. A verdade prática eu achei interessante. Ela diz: o Senhor Jesus, nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades. Certa ocasião eu ouvi de um pastor que na vida nós vamos ter tantos amigos, que vai dar para contar em uma mão e vai sobrar dedo. Porque na verdade, amigo que você pode contar nos momentos difíceis, em qualquer circunstância, são poucos os amigos. Até porque se trata de seres humanos. O sábio Salomão disse que há amigo que é mais chegado que o irmão. E uma parte ele diz: em todo tempo ame um amigo, e na angústia vai te nascer um irmão. E de fato Deus nos dá amigos, amizades sólidas. Mas não podemos nos estribar sobre estas amizades com uma expectativa de que elas jamais irão falhar. Porque o nosso verdadeiro amigo, nosso amigo fiel, que não falha em momento algum, que cuida de nós, que não muda, é imutável, faz parte da sua natureza não mudar, é o Senhor nosso Deus. E que bom é termos o nosso Deus como amigo fiel e como o responsável por prover as nossas necessidades. A introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, perceberemos a importância que o nosso Senhor dá a todas estas esferas da natureza humana. E por isso, nesta lição estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito da inquietação e das preocupações da vida. Então, a nossa linha teológica, nós acreditamos que o homem, ele é uma tricotomia. Ele é composto por corpo, alma e espírito. Existem outras linhas teológicas. A nossa linha da Assembleia de Deus, nós acreditamos que o homem é dividido em 3 partes. Corpo, que é a parte física, o nosso corpo, o material, que fala muito da nossa finitude, da nossa limitação, que envelhece, que perde força, perde beleza. Entretanto, que é importante, porque um dia este corpo que vai ser sepultado aqui, vai ser ressuscitado e vai ser transformado, e nós estaremos com este corpo, só que transformados para sempre com o Senhor nosso Deus. Então não é bem assim, este corpo não tem nenhuma importância, você não precisa cuidar deste corpo. Muito pelo contrário, você precisa cuidar deste corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. Deus nos deu a mordomia do corpo, então você tem a responsabilidade de tratar bem deste corpo, desta carcaça aí. Deus te deu esta responsabilidade, e você precisa se alimentar de forma adequada, consciente, fazer atividades físicas. Paulo disse que a atividade física para pouco se tem proveito, mas ele está escrevendo em um contexto onde o povo caminhava muito, trabalhava muito. O esforço físico era descomunal. Há um abismo entre a realidade de Paulo e a nossa realidade hoje. Hoje, para você ir na padaria, você pega o carro, anda muito pouco, faz menos. Nem todo mundo trabalha de uma forma braçal, física. Então talvez se Paulo hoje fosse escrever algo nesse sentido para nós, ele diria: cuidem bem do corpo, cuidem bem desta matéria, se alimentem de forma saudável, porque é importante você ter saúde para servir a Deus. É importante você estar bem para cuidar da sua família. É importante você ter saúde para ser o provedor do seu lar. Não podemos sermos displicentes à responsabilidade que nos cabe, que é sim de cuidar deste corpo. Então o corpo tem sim a sua importância. Eu não quero fazer apologia à vaidade, a excessos, à cultura do corpo e por aí vai, mas aquilo que é necessário para manter o seu corpo saudável, você glorificar a Deus no seu corpo. Nós temos
A alma que é a sede das emoções, dos sentimentos, do raciocínio. Quando você está alegre, é a sua alma que está alegre. Você está triste, é a sua alma que se entristeceu. Quando você raciocina, 1 mais 1 é igual a 2, é a sua alma que está pensando. É a sede das emoções, é a sede do intelecto. E existe o espírito, que está cimentado de certa forma a alma, e que é a parte que habita em nós de Deus, que anseia pelas coisas de Deus. E existem vários comparativos, né? Partindo dessa visão tricotomista, por exemplo, a água, ela é gasosa, ela é sólida, ela é líquida. O sol é composto por luz, calor e o sol propriamente dito. Assim como o ovo tem a casca, a clara, a gema. Partindo desta visão tricotomista, o homem também é composto de corpo, alma e espírito. E em cada esfera desta nossa composição, nós temos as nossas necessidades. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor irá suprir todas elas. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então vamos para a primeira parte. Eu vou chamar de tópico e subtópico. Então o primeiro tópico com os seus 3 subtópicos. A provisão das necessidades básicas. É interessante nós observarmos isso, necessidades básicas. Eu gosto da oração modelo, a oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está dizendo o pão. Alguém da nossa geração disse, Jesus não disse pudim, Jesus não disse picanha, mas eu gosto de um docinho, eu quero carne, churrasco. O doce virá e a carninha também. Posso ouvir um amém? Mas isso é graça. O que Deus se compromete é com o pão. O pão diz respeito às nossas necessidades básicas. Deus é fiel para suprir as nossas necessidades básicas. Por que eu digo isso? Porque a proposta do Evangelho nunca foi te fazer rico. A proposta do Evangelho não é te enriquecer aqui na terra. Não é que você tenha muitos bens, propriedades, riquezas. Não é que você suba na vida. Alguém disse: pare de vir a Cristo para subir na vida, porque o símbolo do Evangelho não é uma escada, é uma cruz. A proposta do Evangelho é transformar o seu coração e você entender que a maior riqueza que nós possuímos é Cristo. Logo, a sua relação com Deus não é nem medo do inferno e nem anseio por riquezas no céu. Apesar do inferno ser um lugar terrível e o céu ser um lugar maravilhoso, 2 contrastes. A sua motivação é Cristo. E você não o serve porque tem medo do inferno, nem porque quer a riqueza do céu. Você o serve porque entendeu que Ele é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter na sua vida. Jesus é o nosso tesouro, é a nossa riqueza. Então, as necessidades básicas o Senhor irá suprir. Lembrando que nós devemos ser bons mordomos dos recursos que Deus nos dá. E eu não quero fazer uma apologia à avareza, dizendo que você tem que ser mão de figo, mão de sorrisal, que coloca um sorrisal na mão e atravessa o oceano, e lá do outro lado ele está inteirinho na sua mão. Não é isso, não é ser tio Patinhas, não é ser seguro demais, mas é ser equilibrado, é ter sabedoria, é agir com prudência, não ser consumista. Porque na maioria das vezes a gente compra o que nós não podemos para mostrar para pessoas que nós não conhecemos. E nós caímos neste engano do consumismo e gastamos muito mais do que deveríamos, somos maus mordomos e culpamos o Senhor. Ora, se Deus prometeu que irá suprir as minhas necessidades, por que eu estou passando dificuldades? Porque talvez você não foi prudente nas suas escolhas, na administração dos recursos que Deus te deu. Às vezes não é necessário substituir algo e a gente, empolgado, emocionado, acaba substituindo e nos complicando financeiramente falando. Então Deus é fiel para suprir as nossas necessidades, mas nós precisamos fazer a nossa parte e sermos prudentes, bons administradores e não culparmos o Senhor por problemas que a gente abraça com a própria mão. A gente pega a prova com a mão, depois traz para o pastor, traz para Jesus e fala: ó Senhor, resolve aí. E o Senhor tem que resolver porque Ele prometeu ser o provedor. Não é bem por aí. Primeiro subtópico diz assim: não fiqueis ansiosos. Veja que é um imperativo. Jesus está dando uma ordem: não fiquem ansiosos. Vocês têm condições de controlarem o vosso emocional. Vocês podem filtrar o que vão permitir habitar o coração de vocês. Então, quando perceber que o nível da ansiedade subir,
não permita que esse nível suba. Se controle, confie em Deus. No Sermão do Monte, que é o sermão mais célebre da Bíblia, capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus ensina sobre diversos temas, muitos tópicos Jesus vai abordar ali. Porta estreita, porta larga, os dois caminhos, juramentos, julgamento, orações, esmolas, jejum, dentre outros temas. E ele ensinou os seus discípulos a respeito de não viverem de forma ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. A instrução de Cristo é para não vivermos preocupados e ansiosos. Eu sei que é fácil falar isso. Não viva preocupado, não viva ansiosos. Mas como não se preocupar? Nós vamos aprender através da palavra de Deus hoje. Como ir até o interruptor da alma e ligar o interruptor da confiança e simplesmente confiar em Deus. Porque às vezes é difícil não se preocupar. É um sentimento que se agiganta, a preocupação exacerbada se agiganta dentro de nós e ela nos leva a esse estado de ansiedade, adoece-nos emocionalmente, nós vamos ficando doentes emocionais. Jesus está dizendo: vocês não podem ficar preocupados e ansiosos. Ele diz assim: pois o Deus que provê todos os animais e vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo e nem pelo que haveis de vestir. É uma instrução que Jesus disse. Jesus ensinou isso lá no Sermão do Monte, no texto, na leitura bíblica em classe que nós lemos, onde ele fala para os discípulos sobre a importância de nós não nos preocuparmos, não andarmos ansiosos, não permitirmos que a preocupação no que diz respeito às nossas necessidades básicas acabe furtando a nossa paz, roubando a nossa quietude, tirando a nossa tranquilidade. Porque às vezes nós permitimos que essas preocupações se agigantem dentro de nós e elas têm o poder de drenar a nossa paz. Você já perdeu uma noite de sono preocupado com o assunto? Você já ficou ansioso, batendo o pé, não pensando com clareza porque está ansioso? Isso é problema, é complicado. Porque se você não aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus, a atender esse imperativo de Cristo de não andeis ansiosos, isso pode ficar, se agigantar de modo que te adoeça emocionalmente falando. Você pode sofrer de crises de ansiedade. Eu penso que talvez a melhor definição para a palavra ansiedade seja excesso do futuro no presente. Nós somos naturalmente controladores. Aqui no estado de Goiás tem muita gente controladora, ou só lá em Americana? Olha que benção, aqui é poucos. A gente gosta de ter tudo na mão, não é mais fácil você saber de onde vem, tudo certinho, não é controlado, mas nem sempre as coisas vão ser assim certinhas, controladas. Às vezes Deus resolve nos conduzir pelo caminho do deserto. Já passou pelo caminho do deserto? Onde você faz a conta do fim do mês e faz assim: ufa, esse mês deu. E agora no mês que vem? Calma. O Deus que proveu nesse mês vai prover no mês que vem também. Só que nós temos essa tendência de anteciparmos os problemas e sofrermos por antecipação. É uma preocupação que nos sufoca. A etimologia da palavra ansiedade, ela significa sufocamento, estrangulamento, traz a ideia de perder o ar. Eu não sei se os irmãos já viram uma pessoa tendo crise de ansiedades. Eu tenho casos na minha família e já tratei na igreja onde servi de pessoas que sofriam crises de ansiedade, que precisavam se medicar e começavam a se tremer porque chegaram no ápice desse sentimento de preocupação que cresceu, que se agigantou e que levou a pessoa a este nível de ansiedade. Então nós sofremos por antecipação, antes do problema chegar, antes da prova chegar, antes de acontecer o mal. Criamos um gigante mental. Você fica com uma sensação ruim, com o sentimento de que algo vai dar ruim, algo ruim vai acontecer. É um gelo no estômago, e você vai alimentando isso.
E na maioria das vezes não dá nada ruim, você não enfrenta nenhum problema. Às vezes você cria um gigante na sua cabeça, meu Deus, vai acontecer isso acontecer, isso e aquilo acontecer, e aí a situação chega e não tem nada a ver com o que você imaginou, fantasiou na sua mente, e você percebe que você sofreu à toa, sendo que você poderia simplesmente ter confiado em Deus, descansado em Deus. Então o convite de Jesus na verdade o imperativo, a ordem de Jesus não fiqueis ansiosos. E Jesus trata disso no Sermão do Monte, e trata, nessa lição nós vamos caminhar um pouquinho mais nessa direção. Segundo subtópico diz, provisão do alimento diário. No verso número 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial proveu o seu alimento diário. Esta belíssima imagem bíblica nos lembra de que Deus olha para os animais de uma categoria inferior ao ser humano. Temos a certeza de que Ele olha e cuida e se relaciona com as pessoas. Desta maneira, Ele sabe que não viveremos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Assim mesmo, a respeito das necessidades básicas da vida, devemos aprender a confiar em Deus e a não sermos dominados pela ansiedade. Segundo o subtópico, o escritor menciona o argumento de Jesus em relação às aves dos céus. Jesus disse: olhai para as aves do céu. Eu gosto de ver pássaros, eu gosto de ouvir os pássaros cantar. Lá na cidade onde eu moro tem uma região, é uma região bem urbanizada, mas tem uma região que é bastante mato, muitas árvores, e de vez em quando eu faço algumas caminhadas e eu aprecio a prática da contemplação, olhar para a natureza, sentir o vento soprar e ouvir os pássaros cantar. Há uma diversidade de pássaros, e você nota que Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das aves dos céus. Eu acabei de me lembrar de uma frase de Lutero. Lutero disse em certa ocasião: ó pássaros teólogos, como eu preciso aprender com vocês, eu aqui preocupado e vocês aí voando e cantando. E de fato é isso, os pássaros estão voando e cantando e louvando a Deus por aí, e Deus está cuidando de cada um deles. Jesus nos ensina a olharmos para os pássaros e a compararmos os pássaros com a gente. Os pássaros são diferentes de nós em relação ao trabalho deles, porque eles batem as asas, vão até as árvores e colhem os frutos que Deus faz brotar. Eles não têm celeiros, eles não ajuntam em celeiros, eles simplesmente vivem confiando no Deus Criador. Jesus disse: olhem para os pássaros, eles não ajuntam nos celeiros, eles não trabalham como os homens, contudo vosso Pai cuida de cada um deles. Assim como Deus cuida dos pássaros do céu, Deus cuida também de cada um de nós. O escritor diz que nós somos seres superiores aos pássaros, somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus é fiel em cuidar dos pássaros do céu, provendo o alimento, suprindo as necessidades dos pássaros, Deus também é fiel para suprir as nossas necessidades. É Ele que manda alimento, é Ele que envia provisão, é Ele que não vai deixar faltar nada. Ele sempre cuidou de nós, Ele não perde as suas forças, Ele continua sendo Deus. Aquele texto que fala do pão nosso, um especialista em língua semítica chamado Jeremias Joaquim, diz que foi escrito originalmente em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego, com algumas partes em aramaico. E a melhor tradução para aquela parte é: o pão de sabate dai-nos hoje, ou antecipa-nos o pão de amanhã, para que eu viva hoje com a consciência de que o amanhã está garantido. Então a ideia ali é o maná, como a irmã disse aqui, lá no deserto. Enquanto os filhos de Israel não pisaram em Canaã, planta dos pés em Canaã, Deus foi fiel ao longo de 40 anos, mandando maná. Primeiro dia tinha maná, segundo dia tinha maná, terceiro dia tinha maná. Se alguém guardasse para outro dia, estragava, criava bicho. Era Deus ensinando os israelitas que o Deus que proveu no primeiro dia não deixa de ser Deus no segundo, não perde as suas forças no terceiro, não deixa de ser Deus no quarto. Deus não cuidou de você até hoje, você não está vivo, Ele não foi fiel até hoje, Ele vai continuar sendo fiel. Ele é Deus, Ele cuida de cada um de nós.
Então olhe para as aves do céu, como Lutero disse, pássaros teólogos, eu preciso aprender com vocês. Quando você estiver angustiado, preocupado com a provisão, olhe para os pássaros. Encha o seu coração com esta bendita promessa de que Deus cuida de cada um de nós, assim como Ele cuida dos pássaros do céu, porque Ele se importa com as nossas necessidades. Terceiro subtópico, provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versos número 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram, não produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Olha só, Deus provê vestimentas para os lírios dos campos, para as flores. A gente começa a chegar numa certa idade, passa a gostar de algumas coisas que outrora a gente não gostava. Eu falei para a irmã Lúcia que eu agora estou gostando de flor, de planta, estou plantando. Moro no apartamento, coloco as plantinhas lá em casa, fico molhando, olhando para elas e apreciando cada cor. Como Deus é perfeito, como Deus veste os lírios dos campos. E eles nascem, uma flor, uma orquídea, brota, daqui a pouco murcha, cai, acabou. E como Deus faz aquela flor brotar, como Deus coloca uma cor perfeita ali. E essas flores estão por aí para nos ensinar que assim como Deus veste os lírios dos campos, as flores que nos encantam, Ele também nos veste, Ele cuida de nós. Jesus disse: olhe para o lírio dos campos. E aí ele faz uma comparação. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nem mesmo Salomão, o homem mais rico que existiu no mundo, com toda a sua riqueza, recursos que ele tinha para poder se vestir de forma mais bela, nem Salomão chegou no patamar dos lírios, que simplesmente nascem, crescem, florescem e daqui a pouco são cortados, murcham e são lançados ao fogo. Assim como Deus cuida dos lírios, Deus também vai suprir as suas necessidades, a provisão para as suas vestimentas. Deus não vai deixar faltar sapato para os teus pés, Deus não vai deixar faltar roupas para os seus filhos, Deus vai prover. Agora existe uma linha muito tênue, e eu quero aproveitar a oportunidade, entre a providência de Deus e nós, mais uma vez, sermos maus mordomos, porque às vezes a gente, não quero, como que eu vou dizer isso para não atacar as irmãs? Vou falar da minha esposa abre o armário, e ela coloca 30 pares de sapato para o chão, parece uma centopeia para ter tanto sapato. E ela fala: eu não tenho sapato para ir no culto. Eu falo: meu amor, e eu fico com um sapatinho velho batido por 2 anos, eu não ligo. Homem nem todo homem é assim, mas a maioria dos homens não liga muito. Eu particularmente sou uma pessoa bem simples no que diz respeito às vestimentas. Deus vai prover, mas as irmãs também, os irmãos precisam ser sábios, não gastarem além da conta, tenha sabedoria. Não vai, eu vou dar uma saidinha aqui, vai ali na loja da esquina e traz aquele bando de carnê, e aí vai se enrolando e comprando roupa, e não pode repetir roupa no culto, não pode, eu já sei, eu preciso de um vestido novo, ceia passada eu já fui com esse não. Estou falando de casa, em casa é assim, preciso ir com um novo na ceia, preciso com um vestido novo no culto, e aí as coisas vão se apertando. Então a linha é tênue entre a provisão de Deus para a sua vestimenta e as provas que a gente pega com as próprias mãos, gastando além da conta. Então Deus vai prover, não vai faltar nada, no nome de Jesus, é Ele que provê, mas nós precisamos sermos sábios, conscientes, ordeiros, bons mordomos dos recursos que o Senhor nos concede. 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Pedro que escreve isso sabe o que é lançar quando as coisas estão dando errado. Ele está escrevendo para uma igreja perseguida, e ele já havia tido a experiência de lançar, depois de ter pescado e não ter pego nada. Pescou uma noite inteira, não pegou nada. Jesus apareceu no outro dia, lá de manhã, e disse: Pedro, lança, do lado de lá. Ele se estribando sobre a sua experiência, não conseguiu pegar nada, mas sobre a palavra de Jesus ele lançou. Talvez as coisas estão dando errado na sua vida, nada está dando certo, mas o conselho de Deus para você é: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, mesmo que as coisas não estão dando certo,
Mesmo que as coisas não estão se encaixando, aquieta o teu coração, acalma a tua alma. Não permitas que este excesso de preocupação furte a sua paz e se transforme em uma crise de ansiedade. Ao invés disso, descanse no Senhor. Acalma o teu coração, confia em Deus, porque Ele é o Deus provedor de todas as coisas. A respeito das nossas necessidades básicas, eu estou no terceiro subtópico. Ele diz assim: devemos aprender a confiar em Deus e a não deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos dele, e por isso devemos fazer a nossa parte. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, que é uma referência que o comentarista anota, e é importante essas referências, nós abrirmos a Bíblia e lermos na palavra de Deus. 6 e 8, 1 Timóteo ele diz assim: mas os que... 6 e 8: tendo porém o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Olha o conselho de Paulo. Se você tem com que se cobrir, e se você tem o seu sustento, então fique contente. Contente, contentamento. Como nós somos insatisfeitos, como a nossa geração tem se tornado cada dia mais insatisfeita. Jesus falou sobre essa insatisfação quando compararam ele com João Batista. Disseram: ora, João Batista veio, não comia, jejuava, tem demônio. Jesus veio comendo e bebendo. Eles dizem: tem demônios. A multidão quer chorar, eu canto uma lamentação. Eles dizem que é para cantar um cântico de alegria, porque eles querem rir. Então eles nunca estão satisfeitos. Talvez a maior lição que Paulo aprendeu na sua trajetória foi esta: contentamento. Quando ele escreve Filipenses, que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala um pouco sobre esse contentamento. Ele diz: eu aprendi a contentar-me com o que tenho, independente da circunstância. Eu sei ter muito, sei ter pouco, sei passar fome, sei ter bastante alimento, sei ter necessidade de roupas, sei também ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse contentamento que o Senhor nos concede esta manhã, contentamento, gratidão, graça para estarmos contentes. É difícil agradar a todo mundo, é difícil estarmos contentes com tudo. A gente tem essa tendência de sempre reclamar, de não olharmos as coisas boas, de não darmos valor às coisas boas. Mas eu quero te convidar a observar quantas bênçãos Deus tem te dado e a ser grato por essas bênçãos. Olha ao seu redor, olhe para você, você enxerga, você pode comer, você tem pernas para vir à igreja, você tem pulmões cheios de oxigênio e não paga nada por isso. Que dinheiro compra oxigênio para o pulmão? Olha a sua família, olha o privilégio de servir a Jesus, de pertencer a uma igreja, de ter um pastor, de ter uma Bíblia, de servir a Deus. Que dinheiro paga isso? Então olhe ao seu redor, olhe para as coisas que Deus te deu e fique contente, esteja satisfeito e seja grato. Talvez o segredo para nós nos alegrarmos e sermos felizes é sermos mais gratos, é termos mais gratidão. Muitas coisas que nós possuímos hoje são respostas às nossas orações lá atrás. Às vezes o seu problema hoje, a vida que você reclama hoje, a roupa que você tem para vestir hoje, a condição que você tem hoje, o carro que você tem hoje, o emprego que você tem hoje, é o sonho de alguém. Tem alguém sonhando com aquilo que você acha que é uma desgraça na sua vida. Tem alguém querendo ter o que você possui e ele cria uma expectativa como se isso fosse um sonho. E às vezes nós não damos valor com isso. Então Paulo diz assim: tendo sustento, tendo com que se vestir, estejam contentes. Contentamento, alegre o seu coração. Você tem muito, você tem Jesus na vida, você tem a sua família, você tem a sua saúde. Mas a saúde está tô perrengando, quando cura aqui, piora ali, está difícil, calma. Vai chegar um dia que esse corpo vai ser transformado e nós estaremos para sempre com o Senhor.
Lá no céu não vai ter diabetes, colesterol, bico de papagaio, dor de cabeça. Lá não vai ter problemas, lá não haverá mar, lá não haverá lágrimas. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Olhem para os problemas da vida a partir das lentes da eternidade. Se você olhar a partir das lentes da terra, você vai se deprimir. Olhe a partir das lentes da eternidade e vai fazer sentido o que Paulo disse. O sofrimento deste tempo presente não dá para se comparar com a glória que nos será revelada. Ainda que você sofra, chore e enfrente dificuldades aqui na terra, o que são essas dificuldades comparado a uma eternidade com Deus nos céus? Paulo continua ainda aqui nesse texto, é importante, ele disse, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Então abraçam problemas com as próprias mãos, pega a prova com a própria mão, sendo que poderia estar feliz e satisfeito com aquilo que Deus lhe concedeu. Vamos para o segundo tópico agora, a provisão das necessidades emocionais, no que diz respeito às nossas necessidades físicas, alimento, vestimenta. Deus vai prover, Deus cuida. Olhe para as aves do céu, olhem para os lírios dos campos. Jesus disse isso. Agora vamos falar sobre as necessidades emocionais, porque o nosso Deus é fiel, Ele também se compromete em suprir as nossas necessidades emocionais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também somos alma. Ele cita 1 Tessalonicenses 5:23, se não me falha a memória, diz que e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados em santificação até a vinda de Jesus. Neste sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros, completos. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Como eu disse na parte introdutória, é ela que se entristece. Quando você está triste, é a sua alma que se entristece. É ela que sente afeto. Quando você está apaixonado, é a alma que está apaixonada. Quando você ama, é a sua alma que ama. É ela que se alegra. Quando você se alegra, é a sua alma que está exultando de alegria. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma com que lidamos com nós mesmos transborda para a forma com que agimos com os outros. Então o escritor fala da importância do cuidado que nós temos que ter com as nossas emoções, com o nosso emocional. Antigamente a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje. As pessoas às vezes sofriam de ansiedade, de depressão, de doenças assim da alma, emocionais, e as pessoas eram ignorantes no sentido de informação, e não buscavam cuidado, e não entendiam. E existem aqueles sintomas que são chamados de psicossomáticos. O escritor disse aqui, assim sendo, que se passa na alma reflete no corpo, porque o próprio provérbio diz que o coração alegre formoseia ao rosto. Quando a sua alma está triste, abatida, angustiada, isso começa a se refletir no seu próprio corpo físico. E aqui ele fala sobre a importância de nós estarmos bem, porque a forma com que lidamos com nós mesmos transborda para a forma com que nós vamos agir para com os outros. Então você tem que cuidar de você, cuidar do seu emocional, cuidar da sua alma. Você tem que ter um termômetro e entender quando você está bem. O que você precisa fazer para melhorar? O escritor vai nos ensinar para tratar da alma. Onde encontrar bálsamo para tratar da sua alma? Aonde nós encontramos bálsamo para suprir as nossas necessidades emocionais? Ele fala sobre um índice de pessoas que sofrem de ansiedade muito importante aqui no segundo subtópico.
quando ele fala da ansiedade do mundo. Ele diz assim, ó: as palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais, muito atuais. Você acaba concordando com o que o grande evangelista Billy Graham disse, que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Então a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não se renova, o que se renova são as misericórdias de Deus. A palavra de Deus é a mesma, ela permanece, ela é eterna, só que ela é atual, mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Jesus está falando lá para os seus discípulos, lá mais de 2000 anos atrás, e tratando de um problemão que a gente sofre hoje em 2024, que é o problema da ansiedade, ó. Ele trata das preocupações e das inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de que a ansiedade pode nos prejudicar, vai fazer mal para o seu coração, para a sua vida. De acordo com os dados da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade já é uma ansiedade, é uma crise de ansiedade, é uma ansiedade elevadíssima, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme os dados da OPAS. Estes dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo. Por que está tão alto o índice de pessoas com transtornos mentais, com crises de ansiedade? Isso mostra a ausência de paz que existe no mundo, a dificuldade que o ser humano tem em encontrar quietude, segurança, esperança, paz para o seu coração. E com as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. E qual que é a solução para a ansiedade? Onde nós encontramos remédio para a ansiedade, para as preocupações? A solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as enfermidades emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que nós pensamos. Vamos ler esse texto, Filipenses. Olha que interessante, capítulo 4. Eu acho que Filipenses capítulo 4 é a receita de Paulo para quem está lutando contra a ansiedade. Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9, o escritor cita, mas eu quero ler a partir do verso de número 4. Diz assim, ó: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Primeira coisa que você deve fazer quando você estiver ansioso, sofrendo de ansiedade: traga à memória as promessas de Deus e alegre-se por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Como eu disse em outra parte aqui do estudo, olhe para o seu redor, olhe para tudo que Deus tem te dado, olhe para as bênçãos que o Senhor tem te concedido, olhe para o privilégio que é ter saúde, poder andar, poder comer, poder respirar, e alegre o seu coração. Paulo disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Eu repito, regozijai-vos. Tente trazer à memória aquilo que pode produzir esperança, como disse Jeremias, e com isso alegre o seu coração. Só alegria. Alegre o seu coração. Verso de número 5, ele diz assim, ó: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. No momento de ansiedade, perto está o Senhor. Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus distante, Ele é presente, Ele está com você. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Deus é um Deus presente, Ele está bem pertinho de você. Se lembre disso. No momento das preocupações, de crises de ansiedade, nunca se esqueça: perto está o Senhor. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que está do seu lado, Ele caminha contigo. Na verdade, Ele te carrega no colo. Há um versículo em Isaías, eu me esqueci a referência agora, Deus dizendo: eu te carreguei no colo desde a sua tenra idade, vou te carregar até que os seus cabelos fiquem brancos. Deus te carrega no colo. Fale para a sua alma: Deus me carrega no colo, eu vou descansar, eu não vou ficar doido, preocupado, ansioso, eu vou aquietar a minha alma, porque o meu Deus está perto, Ele está comigo. Aí diz assim, ó: não
e sejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em tudo conhecida diante de Deus por oração e súplica com ações de graça. Como é que você vence a ansiedade? Orando. Ore a Deus. Spurgeon dizia: transforme as suas preocupações em palavras de oração. Sabe, tudo aquilo que está te preocupando, furtando a sua paz, coloca isso nos joelhos, fala para Jesus, expõe, coloca para fora. Fala: Jesus, eu estou preocupado por causa disso e disso. Jesus, essa situação está tirando a minha paz. Jesus, essa situação está me deixando preocupada. Jesus, essa sensação de que eu não tenho saída, que eu cheguei no fim do túnel, que as coisas são irreversíveis, está furtando a minha paz. Ore a Deus. Ore, oração faz bem para a ansiedade, no sentido de te aliviar dela, no sentido de te trazer paz, quietude para o seu coração. É remédio. Dobre os joelhos, fale com Deus, busque ao Senhor. Não seja um crente preguiçoso, dobre os joelhos para orar, busque a face de Deus. Tira um período do seu dia para orar. Está lavando a louça, ore. Está lavando a roupa, ore. Está trabalhando, ore. Está dirigindo o carro, ore. Fala com Deus, fala com Jesus. Isso faz bem para a sua alma. Isso vai trazer paz, quietude para o seu coração, vai te aliviar. Essa ansiedade vai embora. Ore. Seja as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus. Transforme as suas preocupações em palavras de oração. Coloca no altar, fala com Deus. E olha, uma promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paz que excede o entendimento. Já pensou nisso? Você não entende, mas mesmo sem entender a paz, o caos está instalado, está tudo dando errado, mas a quietude no seu coração, a paz na sua alma. O seu coração está guardado com a paz que excede o entendimento. Mesmo sem entender nada, você fica tranquilo, porque você está guardado na fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo. O vento sopra de forma tempestuosa, mas você está firme, porque confia no Senhor, descansa no Senhor, e é Ele que cuida de cada um de nós. Aí o verso que o escritor cita, verso número 8, eu achei importante citar os demais, porque tem um monte de remédio aqui para a ansiedade, neste capítulo. E o verso número 8 é o próximo remédio, é uma próxima pílula. Olha o que ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Como é que eu vou lidar com a ansiedade? Como é que eu vou lidar com as preocupações? Cuidando do que você pensa. O que você permite habitar a sua cabeça? O que você permite habitar o seu coração? Eu disse aqui que Jeremias falou assim: eu vou trazer à memória só o que é capaz de me produzir esperança. A nossa cabeça é uma fábrica de criar gigantes imaginários, de alimentar problemas, pensamentos negativos. Expulsa isso da sua cabeça, meu irmão, no nome de Jesus. Não alimenta pensamento ruim, expulsa ele. Não dê ouvidos ao seu coração. Talvez você já ouviu em algum dia na sua trajetória: ouça o teu coração, ouça o teu coração. Eu vim para te contrariar hoje. Não ouça o teu coração. Teu coração é mau, o meu coração é mau, enganoso. Ao invés de ouvir o teu coração, aprenda a falar ao teu coração. Toda vez que o teu coração começar a cochichar, não vai dar certo, e agora? O que você vai fazer? Falar para ele: vai dar sim, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe, pregar para o coração? Ao invés de ouvir o teu coração, começa a pregar para o teu coração. A hora que o teu coração lhe disser, chegou na reta final, Deus esqueceu de você, diga para ele: esqueceu? Pode uma mulher esquecer do filho que amamenta e não se compadecer? Isso é difícil, mas mesmo que isso aconteça, Deus não se esquece de mim. Ele tem o meu nome gravado nas palmas das mãos dele. Prega para a tua alma. Davi, o salmista, fazia isso. Ele dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então começa a conversar consigo mesmo, começa a falar com a tua alma, prega para a tua alma. Traga à sua memória as promessas de Deus. Para de pensar besteira, para de alimentar pensamentos ruins. Olha o que Paulo está dizendo: tome cuidado com o que você pensa. Tome cuidado com os pensamentos que você permite habitar o seu coração.
Pense em coisas que são justas, honestas, puras, amáveis, porque todas as suas ações serão resultados dos seus pensamentos. Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros pensam, não é assim? Sendo que nós deveríamos nos preocupar com o que a gente pensa e o que Deus pensa a nosso respeito. Para de se preocupar com o que os outros pensam e comece a se preocupar com o que você pensa. O que você está permitindo habitar sua cachola, sua cabeça? O que você anda pensando da vida? Pense em coisas boas. Inunda sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Isso é remédio para a sua alma. Pare de se preocupar com o que os outros pensam. Às vezes a gente se submete a padrões impostos pela sociedade lá fora e a gente se deprime, fica ansioso, porque não chega no nível de padrão e acha que é derrotado. O nível de sucesso aos 40 anos, você precisa ter 2 casas, você ter criado seus filhos, você ter casado, você ter... Não tem nada disso. Deus tem um tempo certo para cada pessoa. Uma coisa é a forma que Deus age na vida de uma pessoa, e outra coisa é a forma que Deus age na vida de outra pessoa. Nem todo mundo vai ser igual. Qual é o padrão de beleza? Qual é o padrão de sucesso? Qual é o padrão de casamento? Qual é o padrão? Larga mão de seguir os padrões do mundo. Tem a palavra de Deus como padrão para a sua vida. Pare de se submeter e se preocupar com o que os outros pensam. A gente se preocupa tanto. Hoje há uma dicotomia entre o mundo real e o mundo virtual, não é assim? Aí se você baseia a sua vida partindo do mundo virtual dos outros, você vai sentir o perdedor mesmo. Você entra na internet, o povo está tudo bonito, viajando, fazendo festa. Você fala, meu Deus, eu nasci para sofrer. Está todo mundo postando foto bonita, todo mundo viajando, todo mundo feliz, e eu não consigo viajar, Senhor, não consigo fazer uma viagem bacana. Eu nasci para sofrer nessa vida. Não é que tem uma dicotomia, irmão, entre o mundo virtual e o mundo real. De modo que você encontra a pessoa que você conheceu ali pela internet, você fala, não é a mesma pessoa não, está muito diferente. É camadas e mais camadas de filtros. De modo que você olha e fala, não é a mesma pessoa, é igual, é a mesma coisa. Então para de basear a sua vida, a sua felicidade, o seu sucesso no outrem. Não se perca no outrem, não se perca no outro. Se preocupe com o que você pensa, com o que você permite habitar a sua mente. Pense na palavra, pense em Jesus. Encha a sua mente com as promessas de Deus. Quando estiver desanimado para baixo, fala para a tua alma, alegra-te, anima-te, Deus é fiel, vale a pena esperar em Deus, Ele é provedor, Ele cuida de nós. Então as nossas necessidades emocionais são supridas em Cristo Jesus. Jesus é aquele que vai suprir a necessidade da nossa alma, nos guardando da ansiedade no nome de Jesus. Terceiro ponto, e já caminhando para o final, a provisão das necessidades espirituais. Importante. Então, recapitulando, nós falamos das nossas necessidades básicas, materiais, físicas, alimento, provisão, roupa para vestir, tudo que faz parte desse bojo. Necessidades emocionais, Deus cuida de nós, Ele dá alegria, Ele alegra o nosso coração, Ele tira a ansiedade, Ele nos dá armas para lutarmos contra este mal do século que é a ansiedade, que é a oração, que é cuidar do que a gente pensa, que é confiar em Deus, que é esperar em Deus. Mas Ele também é Deus provedor na parte espiritual. Necessidade de salvação, primeiro subtópico do terceiro tópico. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos as necessidades espirituais, e a maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e consequentemente a morte. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, não é só uma pessoa que possui a necessidade de salvação, mas é a necessidade de toda a humanidade. Todos os homens carecem de salvação. Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Então, Jesus, ao abrir os braços no alto da cruz, Ele garantiu a nossa salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Salvos. Então você não é salvo pelas obras. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus.
Então você não pratica boas obras para ser salvo, você pratica boas obras porque você é salvo. Então você não faz coisas boas para ser salvo, isso é uma teologia católica. Nós praticamos boas obras como fruto da salvação de Deus nas nossas vidas. Você faz coisas boas porque Deus te salvou. E a salvação, ela está dividida em 3 aspectos. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos do que, irmão? Da culpa do pecado. O dia que você levantou sua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a dívida foi paga. A justiça de Jesus foi imputada em você e você está justificado diante de Deus. Veja que ser justificado é diferente de ser perdoado. Você perdoa, ok, está perdoado, mas é um perdão, você falhou, você está perdoado. Agora uma pessoa justificada, a justificação é um nível acima. Pessoa inocente, a pessoa de forma plausível se defendeu e chegaram à conclusão de que ela não deve nada, ela é inocente, ela foi inocentada. Foi isso que Cristo fez por nós. Pecadores, condenados ao inferno, Ele foi e disse: é inocente, não deve nada. Ele morreu em nosso lugar. Esta é a pregação do Evangelho. Cristo morreu no lugar dos pecadores. Os nossos pecados foram para Cristo, a justiça de Cristo veio para nós, e nós fomos salvos da culpa do pecado. Você não deve mais nada. Segundo, estamos sendo salvos através do processo da santificação do poder do pecado. Todos os dias nós estamos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. O nosso maior desafio é lutarmos contra o pecado, a influência do mundo, a influência de Satanás, tratarmos bem as pessoas. A nossa batalha espiritual, que foi a lição passada, não é lutar contra demônio, correr atrás de Satanás. Esse Satanás já foi vencido na cruz. A nossa maior batalha é no cotidiano, é sermos crentes, tratarmos bem as pessoas, é as pessoas olhar para você e ver Jesus, é você cuidar bem da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu lar, da sua casa, ser obediente. Essa é a sua batalha, é contra o seu egoísmo, é contra o seu eu, é contra o pecado que nos leva para longe de Deus. E para isso nós entramos no processo de santificação, que é um processo gradativo e crescente. John Wesley dizia que a conversão é o cristão saindo do mundo, e a santificação é o mundo saindo do cristão. Primeiro Deus tira o cristão da lama, depois Deus tira a lama do cristão. Esse é o processo. É estartado na sua conversão e só encerra na sua morte. É a vida inteira Deus te lapidando, te santificando. Israel demorou uma noite para sair do Egito, mas 40 anos para o Egito sair de Israel. A mulher de Ló saiu de Sodoma, Sodoma nunca saiu dela, nunca. Então é todo dia o Espírito Santo te limpando, te santificando, e crescente. Paulo diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aí tem irmão que diz: mas eu sou uma boa obra, Deus está trabalhando aí, mas é crescente e contínua. Então tem que ter mudança de vida. Não é estou no processo e nunca muda, não é assim não. A vida inteira torto, meu irmão, tem que se converter, não é assim. O processo é contínuo, é crescente e é diário. Então o Senhor está nos salvando. E terceiro, seremos salvos na glorificação, quando nós formos glorificados e estarmos para sempre livres. Então nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Eu quero que você alegre o seu coração esta manhã, porque esta é a maior alegria que um homem pode ter, de ter o seu nome escrito lá no livro da vida. Você não precisa ser conhecido aqui, você não precisa ter milhões de seguidores aqui. Não tem maior alegria de ouvir naquele dia: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança aquilo que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. E a pior tristeza vai ser ouvir: eu não te conheço. Então a maior bênção é ser conhecido por Jesus. Não precisa ser conhecido aqui na terra não, você precisa ser conhecido por Jesus. Nós somos salvos. Necessidade da presença e direção de Deus. Segundo subtópico, nós já vamos para o terceiro e encerro. Outra necessidade espiritual que o ser humano tem é da presença, da direção de Deus em sua vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração, para fazer a sua vontade nas nossas vidas. Além desta preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões para agir, tomarmos escolhas. Por isso, não podemos fazer nada
sem a direção divina. Para isso nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. A palavra de Deus como bússola. Então a necessidade da presença e da direção de Deus. Nós temos a presença de Deus na nossa vida. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em o meu nome, eu estarei presente ali no meio deles. Então, sem dúvida, Jesus está conosco aqui nesta escola dominical. Jesus está com você na sua caminhada. Como é que você faz para sentir mais essa presença? O escritor diz aqui: ore, através da oração. Aí ele fala sobre a direção, provisão para direção, porque direção é uma coisa séria, tomar uma decisão, uma escolha. Nós tomamos muitas decisões durante um dia, decisões frívolas, triviais. Que terno eu vou usar hoje? Que roupa que eu vou usar? O que eu vou fazer do almoço? À tarde, o que eu vou fazer? Mas há decisões que demandam uma reflexão maior. Há decisões que vão trazer um impacto na sua vida, na sua casa, na sua família. Uma decisão de um emprego, uma decisão de uma mudança de cidade, uma decisão um pouco mais especial. Você precisa de um direcionamento. Você precisa de uma direção da parte de Deus. E Deus vai te dirigir, amém? Deus vai te guiar. Você vai caminhar na direção de Deus. E como Deus vai te dirigir, irmão? Como Deus vai te guiar? Como no Antigo Testamento Deus dava direção para o povo. Quando uma pessoa queria saber qual era a vontade de Deus, o que ele fazia no Antigo Testamento? Ele ia até um profeta, dava uma oferta, o profeta consultava o Senhor, e o Senhor revelava a sua vontade. Hoje a gente precisa correr atrás de profeta? Hoje essa prática é vigente? Pelo amor de Deus, 1000 vezes não. Denis, você não crê em profecia, você não crê em dom de revelação? Claro que creio, eu sou assembleano. Nossa igreja é pentecostal, nós cremos na vigência dos dons espirituais. Mas eu também creio que 80% dessas profecias é tudo da carne. Tem um monte de gente falando em nome de Deus, que é profeta de Deus. Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, e Deus passou longe. Eu quero que você tenha a palavra de Deus como a maior profecia que não falha. Aonde Deus revela a sua vontade? Nós somos protestantes, gente. Quais são os slogans da reforma protestante? Por que você não é católico? Porque você é crente, você é protestante. Somente a fé, somente a graça, somente Jesus, somente a Deus a glória e somente as Escrituras. Nós cremos na suficiência das Escrituras. Se Deus tem uma mensagem para falar com você usando uma pessoa, Ele vai falar, mas essa mensagem tem que ser submetida ao filtro da palavra de Deus, porque é através da Bíblia que Deus revela a sua vontade e que Deus dá direção ao seu povo. Nós cremos na suficiência e na totalidade das Escrituras. É a palavra de Deus que nos direciona. Quer tomar uma decisão? Ore antes. Quer tomar uma decisão? Leia a palavra. Não tome a decisão de imediato. Não tome a decisão no exato momento. É igual você quer comprar muito uma coisa. Passou numa loja, viu um vestido. Que vontade de comprar, olha na conta, não tem, vai usar o limite. Não compra não, vai para casa. Espera passar 2 dias. Depois você volta lá. Aí você já vai olhar para o vestido diferente. Não sei se eu quero ele não. Está muito caro. Acho que eu não vou comprar agora. Porque às vezes na emoção, no afã da emoção, você toma decisões de forma precipitada. Então antes de decidir, ore a Deus. Abra sua Bíblia, leia, busque direção de Deus. Busque saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Aonde encontrarmos a vontade de Deus? Como discerni-la? O que Deus tem para nós? Nós vamos encontrar a sua vontade aqui, nas Escrituras, na palavra de Deus. Se você for um crente Bíblia, crente que tira a poeira das Escrituras, aqui só tem crente Bíblia. Aqui a nata da igreja está aqui, na escola bíblica dominical. Aqui é o povo que ama a palavra de Deus, que é o povo que se importa em aprender a palavra de Deus. Culto de ensino, escola dominical, o melhor culto que tem, irmão. Onde a gente abre a Bíblia, é menos louvor. Louvor é importante, mas a gente precisa aprender a palavra, a centralidade das Escrituras. Então a palavra de Deus, Deus vai nos guiar através da sua presença e mediante a sua palavra. A palavra de Deus nos direciona, nos guia. Terceiro subtópico, e eu concluo, o pastor me deu até 9:55. Tenho 5 minutos, diz assim: necessidade do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito Santo em nós. Já dizia o salmista: não retires de mim
o teu Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma ocorre conosco, quando só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz, além das nossas intercessões não serem bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Sem esta obra a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê as nossas necessidades espirituais. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força ativa que emana de Deus, ele é o próprio Deus que habita em nós. O nosso corpo é a sua morada, é o seu santuário. O nosso coração é o seu altar. O Espírito Santo não te visita, o Espírito Santo não é derramado, ele habita dentro de você. Uma coisa é você visitar uma casa, outra coisa é você morar naquela casa e ser dono dela. Quem visita a casa não pode mudar o cômodo, quem visita a casa não pode mexer. Vou mexer aqui nessa casa, estou hospedado lá na casa do pastor, vou mudar as coisas lá. Não, eu sou uma visita. Agora quem mora lá? Quem é dono da casa? A ideia é essa, é o Espírito morar dentro de você, ser dono. Ele pode movimentar o que ele quiser dentro de você. Ele pode mover o que ele quiser, ele é dono, ele habita dentro de nós. Ele nos direciona, ele nos guia, ele nos consola. O escritor diz que ele nos capacita para a pregação do Evangelho. Por que o Espírito Santo habita em nós? Não é só para rodopiar e fazer aviãozinho e pular. Isso é, o povo se alegra mesmo, a emoção, sentir a presença de Deus nos emociona. Mas emoção passa. O poder do Espírito te transforma, te faz ser crente, te leva ao verdadeiro arrependimento, te leva a tratar bem as pessoas, a pregar o Evangelho. Jesus disse: vocês vão receber a virtude do Espírito e vão ser minhas testemunhas. Então Deus nos ungiu com o Espírito para pregarmos o Evangelho e para recebermos provisões por intermédio do Espírito de Deus nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Muito obrigado.